muitas das vezes a gente acha que a verdadeira felicidade a gente só vai conseguir alcançar quando a nossa vida estiver cheia de coisas. Eu percebi esses dias, lendo um livro que se chama Especialista em Pessoa, ele fala a respeito de um jovem que se chama Davi. Esse jovem ele tinha uma rotina simples, ele tocava harpas durante o dia e à noite ele dançava. E essa simplicidade é o que fazia com que esse jovem fosse feliz. Eu comecei a olhar a minha vida e percebi que toda vez que deixo minha vida simples, eu me sinto uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz. Toda vez que eu também busco por mais coisas, achando que isso vai preencher o meu dia, a minha vida e vai fazer com que eu me sinta feliz, eu fico mais pesado, parece que as coisas não andam, não fluem. Cara, eu vou trazer um exemplo real disso. Toda vez que eu busco ter uma rotina simples de treino, de uma alimentação saudável, de estudo, de paz, de focar naquilo que eu quero de verdade, construir, cara, isso faz com que eu entre nesse estado de felicidade. Cara, mas também quando eu levava a minha vida em uma rotina bagunçada, era cheia de excesso, de bagunça. Toda vez, cara, tava precisando de algo para preencher. Não conseguia ter paz, não conseguia me sentir produtivo. Eu percebi que eu achava que eu precisava mais coisas, sendo que na verdade não era isso. O que a gente precisa mesmo de verdade tem menos coisas para fazer, a gente consegue entrar no estado de felicidade. É isso que vai fazer com que você seja uma pessoa feliz. Não é ter mais e mais. Cara, ser simples. Buscar ter uma vida simples, uma rotina simples, que vai fazer com que você seja uma pessoa feliz. Às vezes é preciso a gente voltar para o básico, para aquilo que a gente precisa de verdade, aquilo que é necessário na nossa vida, para que a gente consiga ser feliz de verdade. Eu percebi que toda vez, cara, que eu busco fazer muitas coisas, minha vida fica mais pesada, o meu dia fica mais pesado, eu não consigo ser uma pessoa produtiva. E às vezes você quer ter uma vida feliz, mas está buscando cada vez mais por coisas e você percebe que essa felicidade parece que ela não existe. Porque toda vez que você busca por mais coisas, essa felicidade meio que ela desaparece. Mas quando você decide buscar pelo caminho mais simples, um caminho que vai ter coisas básicas durante o dia ou então na sua vida, e você decidiu fazer essas coisas básicas bem feito, você percebe que, cara, você consegue acessar esse estado de felicidade. Foi isso que eu aprendi nesse livro aqui, a respeito desse jovem que se chama Davi. Cara, era um jovem simples, ele buscava ter uma rotina simples, uma vida simples. E isso fazia com que ele se tornasse uma pessoa feliz. Eu percebi isso, que tipo, a gente só precisa ter o simples e fazer o simples bem feito. Tô gravando esse conteúdo aqui do meu quarto, mas decidi fazer de uma forma simples, mas bem feita, entregar o meu máximo. E é isso que vai fazer com que no final disso aqui eu esteja feliz, porque eu vou estar satisfeito que com as coisas simples que eu tenho, um aparelho celular e uma vontade de gravar conteúdo, eu fui lá e fiz. Porque se eu tivesse esperando ter um cenário perfeito, uma câmera perfeita, um microfone perfeito, cara, cada vez mais eu ia me frustrando e ia achando que para mim ser feliz precisava de mais coisas, de uma câmera melhor, de um tripé melhor ou então de um cenário melhor, sendo que isso cada vez mais ia me afastar da minha felicidade. Estou aprendendo isso durante essa jornada que eu decidi trilhar. Cara, eu decidi construir a minha vida de uma forma simples. Eu decidi ser uma pessoa diferente do que as pessoas estão acostumadas de ver. E estou compartilhando isso, essa jornada. Eu percebi que era uma dificuldade que eu estava tendo bastante durante essa jornada. Tipo, às vezes a gente acha que, pô, a jornada, o processo, a gente não vai conseguir encontrar felicidade no processo. Mas sendo que a felicidade, ela está no processo e também no final de tudo. Então a gente precisa entender isso, que pô, o que a gente precisa, às vezes a gente já tem. A gente só precisa fazer bem feito com o simples que a gente tem. Então é isso, cara. Você precisa entender isso se você quer ser feliz durante o processo e no final também no resultado. Você precisa entender que, cara, a felicidade eu tenho que pegar nas coisas simples, no que eu já tenho. E não em querer sempre mais coisas, achando que eu só vou ser feliz quando eu tiver mais e mais. Sendo que você tem que ser feliz com o que você já tem e na simplicidade que isso você também já tem. E isso é a minha visão, o que eu aprendi, cara. Decidi compartilhar isso com você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui também e vamos pra cima nessa jornada. Tá apenas começando, como eu costumo dizer, né? É você contra você todos os dias. É uma luta que eu decidi enfrentar
Contra eu mesmo, decidi ser uma pessoa diferente. Eu sei que não é fácil essa jornada, mas se eu achar que eu preciso ter uma vida simples, as coisas vão ficar muito mais fácil. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu simplifiquei a minha rotina com coisas básicas, coisas essenciais que eu preciso para construir a minha vida e conseguir ser uma pessoa feliz.